Olá pessoal, chegamos então à última videoaula do tópico de geometria espacial. E nessa última videoaula nós vamos estudar os últimos sólidos. Um deles vai ser a esfera, a qual nós vamos estudar a área total e o volume. E nós vamos estudar também as partes da esfera. Uma delas é o fuso, o qual nós vamos estudar apenas a área, porque ele trata-se de uma figura plana. E a cunha, a qual nós vamos estudar o volume. Então vamos apresentar a definição de esfera. Chamamos de esfera de centro O e raio R, ao sólido gerado pela rotação de um semicírculo, também de centro O e raio R, fixo a um eixo de rotação conforme a figura abaixo. Então você percebe que nós temos aqui um eixo vertical, qual nós chamamos de eixo de rotação, e um semicírculo, que é a metade de um círculo, de centro O e raio R. À medida que eu giro o eixo 360 graus, o formato do semicírculo dentro desse eixo vai ser esse sólido no formato esférico, uma bola, uma esfera de centro O e raio R. Então você percebe que nesse sólido nós temos apenas uma dimensão para trabalhar área e volume, que no caso é o raio. Mas nós temos que lembrar também que quando eu multiplico o raio por 2, eu tenho o maior segmento interno dentro aqui da esfera, o qual nós chamamos de diâmetro, que é 2 vezes o raio. Esse diâmetro você já conhece lá da figura plana, do círculo ou da circunferência. Ele também é válido aqui na esfera. Agora, nós vamos estudar e deduzir qual é a relação que se calcula o volume da esfera. Essa dedução foi apresentada pelo matemático Arquimedes, que viveu no século III a.C. Ele usou o princípio da exaustão de Eudoxo, que foi um matemático grego. E ele conseguiu provar que o volume da esfera é 4 vezes o volume de um cone, tal que o raio do cone é o mesmo raio da esfera e a altura do cone também tem a mesma medida do raio da esfera. Ok? Para isso ele fez o seguinte, vou considerar essa figura aqui uma semisfera, só para você perceber que o raio da semisfera coincide com a altura do cone, é a mesma medida. O raio da semisfera coincide também com o raio do cone. Tudo bem? Então tudo tem a mesma medida igual ao raio. O raio da esfera é a altura do cone, que é o raio do cone, o raio da base do cone. Tudo bem? Bom, então, indo pela dedução de Arquimedes, ele provou que o volume da esfera é 4 vezes o volume do cone. Nós já conhecemos o volume do cone, nós estudamos na última videoaula. É 1/3 a área da base, que é um círculo, vezes a altura, certo? O volume do cone é 1/3 a área da base, lembrando que a área da base é um círculo, vezes a altura. Nós já sabemos que a área do círculo é πr². E a altura do cone, pelo princípio, pela dedução do Arquimedes, que usou o princípio da exaustão de Eudoxo, coincide com o raio da esfera também. Então, no caso, vai ficar 1/3 de πr² vezes r. Tudo bem? Então, o volume da esfera vai ser 4 vezes o volume desse cone. Agora nós vamos fazer algumas contas. Bom, que é simples, né? Basta apenas multiplicar o r² por r e nós vamos ter 4/3 de πr², que vai ser o volume da esfera. Uma dedução bem simples, provada por Arquimedes, usando o princípio de Eudoxo. Ele provou que o volume da esfera é 4 vezes o volume de um cone, sabendo que as condições do cone eram as seguintes. O raio da base do cone coincide com o raio da esfera. A altura do cone também coincide com o raio da esfera. Então, fazendo as devidas substituições no volume do cone, eu chego numa relação que calcula o volume da esfera, que é 4/3 de πr². Ok? Bom, agora nós vamos deduzir uma relação para a área total. Essa dedução também foi apresentada pelo Arquimedes, certo? Ele fez as seguintes deduções. Nós vamos decompor a superfície da esfera em regiões aproximadamente planas. Essas regiões, juntamente com o centro da esfera, vão constituir um sólido que são similares às pirâmides. E além disso, A1, A2 até a N serão as áreas dessas regiões decompostas lá na superfície da esfera. E a altura de cada sólido vai ser o raio da esfera. Vamos entender um pouco essas deduções que o Arquimedes fez. Bom, ele fez o seguinte. Toda a superfície da esfera ele dividiu em várias regiões planas.
que parece uma bola de futebol. Todas essas regiões planas aqui, nós vamos calcular a área, nós vamos somar a área de todas essas regiões, e essa área vai ficar muito próxima à área da superfície esférica toda. Mas para isso, nós vamos precisar de mais uma condição. Bom, a partir dessa superfície, dessa área plana aqui, ó, de cada pedacinho de área plana, nós vamos traçar vértices, traçar arestas até o centro da esfera. Então, de cada vértice da figura plana, nós vamos traçar arestas até o centro da esfera. E você vai perceber que nós vamos ter um sólido que é similar à pirâmide. Nós tiramos um sólido aqui, ó, da esfera. Tudo bem? Então você percebeu, de cada vértice aqui da figura plana, nós traçamos arestas até o centro da esfera. Então nós vamos ter inúmeros sólidos aqui, similares à pirâmide, ok? Então toda a esfera vai ser decomposta em pirâmides. O problema é que essa figura aqui é plana. Todas essas figuras que estão decompostas na superfície da esfera são planas. Mas a esfera ela tem um formato arredondado. Então, nós vamos imaginar que existem muitas, mas muitas pirâmides com base nas decomposições que o Arquimedes fez. Aí, cada vez que nós tivermos mais pirâmides decompostas, as áreas das figuras planas, quando somadas, vão ficar cada vez mais próximas da área da superfície esférica. Tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte agora de contas. Observe que o volume da esfera é aproximadamente a soma dos volumes dos sólidos decompostos pelo Arquimedes. Ou seja, o volume da esfera toda é bem próximo da soma dos volumes de todas as pirâmides. Ok? Então, o volume da esfera é bem próximo ao volume de todas as N pirâmides que nós decompomos anteriormente. E você já sabe que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, a área da base é a área daquela figura plana da decomposição. Então, nós temos aqui N volumes de pirâmides. 1/3 área da base vezes a altura, 1/3 área da base vezes a altura. Você percebe que em todas as pirâmides a altura sempre é a mesma. É o raio da esfera. Tudo bem? Isso vai nos ajudar bastante. Agora, se eu colocar o 1/3 vezes R em evidência, eu vou ter essa relação aqui, ó. 1/3 vezes A1 mais A2 mais até a N vezes R. Lembrando que eu coloquei 1/3 em evidência e o R também. O volume da esfera nós já conhecemos, é 4/3 de πr ao cubo. Então agora eu vou fazer algumas contas. Eu vou simplificar o 3 de cada lado da igualdade e vou simplificar um R de cada lado da igualdade. Ok? E lembrando, olha, quando você soma todas as áreas das figuras planas que revestem a parte externa da esfera, você vai ter a área total da casca da esfera. Tudo bem? Então esse A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais até a N, quando somados, vão dar a área total da esfera. Então nós vamos ter isso aí. 4/3 de πr ao cubo é igual a 1/3 da área total da esfera vezes o raio. Agora vamos simplificar. 1/3 de cada lado da igualdade e um R de cada lado da igualdade. E eu vou chegar que a área total da esfera vai ser 4πr ao quadrado. Então agora você já tem a relação para o volume, que é 4/3 de πr ao cubo, e a relação para a área total da esfera, da superfície esférica, que é 4πr ao quadrado. Você viu que nas duas relações nós só precisamos da medida do raio para calcular o volume e a área total. Então vamos agora a alguns exemplos que ilustrem essas duas relações. Então considere uma esfera de raio 5 centímetros. Considerando π igual a 3,14, calcule a área da superfície esférica e o volume. Bom, a área da superfície esférica, como nós já deduzimos anteriormente, é 4πr ao quadrado. Substituindo o π por 3,14 e o r por 5, nós vamos chegar que a área total dessa esfera é 314 centímetros quadrados. Agora, o volume é 4/3 de πr ao cubo. Fazendo as devidas substituições, eu vou chegar que o volume é aproximadamente 523,4 centímetros cúbicos. Eu aproximei uma casa decimal, tudo bem? Bom,
Mais uma vez, quando o exercício pede para você substituir o π por 3,14, substitua. Caso não pedir, você deixa o π indicado na resposta final. Bom, vamos lá. Um copinho de sorvete tem um formato de um cone invertido de 10 centímetros de profundidade e 4 centímetros de diâmetro no topo. Foram colocadas duas conchas semi-esféricas de sorvete, também de 4 centímetros de diâmetro, nesse copinho de sorvete. Se o sorvete derreter para dentro do copinho, o líquido vai transbordar, ok? Uma questão bem interessante para a gente trabalhar com sólidos de geometria espacial. Então nós temos um cone invertido que forma o copinho de sorvete, tem 10 centímetros de profundidade, esse 10 centímetros é a altura do cone, e ele tem 4 centímetros de diâmetro no topo. Como eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio é 2, ok? Então aqui um cálculo bem rápido, a gente já sabe o raio da base do cone. Além disso, foram colocadas duas conchas semisféricas de sorvete, também de 4 centímetros de diâmetro. Você viu que as duas conchas são idênticas, ambas têm 4 centímetros de diâmetro, então ambas têm 2 centímetros de raio. Então se eu colocar as duas conchas semisféricas juntas, elas formam uma esfera só de raio 2 ou de diâmetro 4, tá certo? Bom, então agora eu vou ter que calcular o volume do copinho para saber a capacidade dele, e vou ter que calcular o volume das duas conchas semisféricas de sorvete, ou de uma concha só, que vai formar uma esfera. E se o volume dessa esfera, que é das duas conchas semisféricas de sorvete, for maior que o volume do copinho, com certeza o líquido transbordará. Se for menor, não transbordará. Então vamos calcular os dois volumes. Observe que o diâmetro é 4 centímetros, tanto da base do copinho de sorvete, tanto das duas conchas semisféricas. Então, o raio, tanto da concha semisférica quanto do copinho de sorvete, é igual a 2. Vamos calcular o volume do copinho, que nós já sabemos que é igual ao volume do cone, que é 1/3 de πr² vezes h. Lembrando que o r é 2 centímetros e o h é 10 centímetros. Fazendo as devidas substituições, como ele não pediu para substituir o π, eu vou deixar ele indicado. Então o volume do copinho vai ser 4/3 π centímetros cúbicos. Agora vamos ao volume do sorvete, que é o volume das duas conchas semisféricas, que juntas formam uma única esfera, cujo volume é 4/3 de πr². Fazendo as devidas substituições, eu vou chegar que o volume do sorvete é 39 π centímetros cúbicos. Então você percebe que o volume do sorvete, das duas conchas semisféricas, é menor que o volume do copinho. Então isso é suficiente para responder que o líquido do sorvete não transbordará no copinho. Ok? Bom, agora nós vamos estudar as partes da esfera, que é o fuso e a cunha. Vamos ao fuso. Fuso esférico é cada uma das partes da superfície esférica de centro O e raio R e diâmetro AB, obtidas a partir do corte dessa superfície esférica por dois planos α1 e α2, de origem no segmento de reta ou no diâmetro AB, sendo caracterizado por um ângulo θ, formado pelas semirretas A1 e A2, que estão contidas nos planos α1 e α2 e que são perpendiculares ao diâmetro AB em O. Difícil de entender isso aí. Então vamos ilustrar já com uma figura. Nós temos a esfera, nós temos o diâmetro AB, e a partir desse diâmetro AB, nós temos dois planos, que nós chamamos de α1 e de α2. Tudo bem? Então, quando esses dois semiplanos cortam a esfera, nós temos uma figura plana aqui, ó, que é a casca de um gomo da superfície esférica, que está aqui, ó, mais ou menos em rosa, certo? Mas essa casca ela tem que ser caracterizada por um ângulo entre os dois semiplanos. E esse ângulo eu estou chamando de θ, certo? Lembrando que esse ângulo de θ ele é formado a partir dessas duas semirretas aqui, ó, A1 e A2. Ou seja, eu vou cortar a superfície esférica por dois semiplanos que se encontram no diâmetro AB. Então eu vou ter um gomo da superfície esférica. E a casca desse gomo vai ser o meu fuso. Ok? Então agora nós vamos apresentar uma relação
para calcular a área do fuso, que é bem simples, basta apenas fazer uma regra de 3. Então nós temos duas relações para calcular a área do fuso. Quando o meu ângulo θ for dado em graus e quando o ângulo θ for dado em radianos. Quando o θ for dado em graus, nós vamos fazer a seguinte regra de 3. Bom, olha, eu já sei que quando eu giro 360 graus, lá naquela primeiro slide que nós definimos a esfera, eu tenho a área total da esfera, que é 4πr². Ou seja, girou 360 graus, você tem o volume da esfera, desculpa, a área da esfera toda, que é 4πr². Girou apenas o ângulo θ, eu tenho a área do fuso. Tudo bem? Girei 360 graus, eu tenho a área da esfera, πr². Girou apenas o ângulo θ em graus, eu tenho a área do fuso. Multiplicando cruzado, eu vou ter essa igualdade de frações. E isolando a área do fuso, eu vou chegar que a relação é πr² vezes θ sobre 90. Vou deixar para você fazer todas as simplificações e se convencer que a relação que calcula a área do fuso para o θ em graus é πr² vezes θ sobre 90. Agora, quando θ é em radianos, é a mesma ideia, só que nós temos que passar tudo para radianos. Então, 2π radianos, que é uma volta completa em radianos na esfera, eu tenho a área total da esfera, que é πr². Se eu girei apenas θ radianos, eu tenho a área do fuso. Multiplicando cruzado e isolando a área do fuso, eu vou chegar que a relação, quando θ é em radianos, é 2r² vezes θ. Então, se o θ for dado em graus, eu uso πr² θ sobre 90. Se o θ for dado em radianos, eu uso 2r² vezes θ. Agora, pegando o embalo, nós vamos estudar a cunha. A cunha é exatamente o gomo partido lá pelos dois semiplanos na superfície esférica. E nós vamos calcular agora o volume. Ou seja, o fuso é uma figura plana, enquanto a cunha é uma figura espacial. Então vamos definir. Cunha esférica é cada uma das partes que fica dividida a esfera por dois semiplanos, que nós definimos anteriormente, com origem no diâmetro AB, sendo caracterizada pelo ângulo θ. Pronto. Aqui, nós temos esse gomo feito pelo corte dos dois semiplanos, e nós vamos calcular o volume desse gomo da superfície esférica, aliás, o gomo da esfera. Lembrando que a casca desse gomo é o fuso, tudo bem? O qual nós calculamos a área, essa parte aqui em rosa, anteriormente. Agora nós vamos calcular o volume desse gomo da esfera, que é a cunha. Vamos lá? Bom, nós temos também duas relações para calcular o volume da cunha, quando o θ for dado em graus e quando o θ for dado em radianos. Então, quando o θ for dado em graus, eu penso assim, girei 360 graus, eu tenho o volume da esfera, 4/3 de πr². Se eu girei θ graus, eu tenho o volume da cunha. Multipliquei cruzado, fiz as devidas simplificações, eu chego que o volume da cunha é dado por πr³ θ sobre 270. Enquanto se o θ for dado em radianos, girei 2π radianos, tenho o volume da esfera, girei θ radianos, tenho o volume da cunha. Multiplicando cruzado, fazendo as devidas simplificações, eu chego que o volume da cunha para o θ em radianos é 2r³ θ sobre 3. Então aqui as duas relações para calcular o volume da cunha, para o θ em graus e para o θ em radianos. Ok? Então agora nós vamos apresentar exemplos que ilustram essas relações de área do fuso e volume da cunha que acabamos de apresentar. Calcule a área de um fuso de 30 graus numa superfície esférica de 140 π/cm² de área. Aqui faltou graus, corrija, por favor. Calcule a área de um fuso esférico de 30 graus numa superfície esférica de 144 π/cm². Bom, nós já sabemos que para calcular a área do fuso, nós precisamos do raio da esfera e do ângulo de rotação do formato do fuso. O ângulo nós temos, é 30 graus, mas nós não temos o raio da esfera. Nós vamos obter ele a partir da área total. Bom, a área total da esfera, nós já sabemos que é 144 π/cm². E a área total se calcula assim, 4πr². Bom,
Então agora eu vou isolar o R nessa igualdade aqui. E você vai perceber que vai ser igual a 6 centímetros. Agora, com θ valendo 30 graus e o raio sendo 6 centímetros, eu vou calcular a área do fuso pela relação do θ em graus, que nós já sabemos que é essa. πr² θ sobre 90. Substituindo o R por 6 e o θ por 30, fazendo as devidas contas, eu chego que a área do fuso é 12 π centímetros quadrados. Ok? Então você viu que vários sólidos da geometria espacial, como nós vimos em videoaulas anteriores, não precisam de desenho. Tudo bem? Basta apenas o raciocínio para você usar as relações de cálculo de área ou de volume. Vamos a um outro exemplo. Calcule o volume da cunha de π sobre 8 radianos numa esfera de volume 288 π metros cúbicos. Bom, eu tenho volume de giro para o formato da cunha, que é π sobre 8 radianos, e tenho o volume da esfera, que é 288 π metros cúbicos. Eu preciso do ângulo em radianos, que já tenho, e do raio da esfera, que eu ainda não tenho, para calcular o volume da cunha. Então vamos usar o volume da esfera para calcular o raio dela. Como o volume da esfera é 288 π centímetros quadrados, e o volume da esfera se calcula 4πr ao cubo, eu vou isolar o R nessa igualdade para saber o valor dele, que também vai ser 6 metros, ok? Corrija centímetros para metros aqui, por gentileza. Então, o raio da esfera é 6 metros. Agora, conhecido o θ de giro para a cunha e o raio, que é 6 metros, vou substituir na relação de volume com θ em radianos para calcular o volume da cunha, que é 2r ao cubo θ sobre 3. Fazendo as devidas substituições, o volume da cunha, depois de todas as simplificações, vai ficar igual a 18 π metros cúbicos. Refaça os exemplos para você se convencer dos resultados. Você viu que é bem simples trabalhar com a esfera e com as partes da esfera. Bons estudos, assista a videoaula com atenção, assista se for preciso novamente, tenha uma boa atividade. Qualquer dúvida eu estou à disposição lá no fórum de discussões. Bons estudos e até a próxima videoaula.